Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá, gente? Gente, é o seguinte, muitas vezes a gente passa por alguns sofrimentos na vida e a gente fica questionando Deus, o mundo, por que que a gente tá passando por aquilo, né? Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é que todas as coisas têm um propósito, tá? Deus tem um propósito para cada coisinha que ele permite na sua vida. Muitas vezes você está orando muito por uma coisa e aquilo não se realiza, e quanto mais demora a se realizar, mais o coração entristece. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a alegria tardia faz meio que adoecer o coração. É alguma coisa assim no versículo. Eu não vou lembrar bem como está escrito, nem o nome do versículo, que às vezes são um pouco ruim para lembrar os versículos e nome do livro e tudo. Mas tem algo assim na Bíblia. E o que eu quero dizer aqui para vocês é que, independentemente da situação que você está passando, que talvez seja desesperadora, calma, calma, que lá na frente vai fazer sentido. Quando a gente passa por dificuldades, naquele momento não faz sentido, mas lá na frente vai fazer, entendeu? Lá na frente Deus vai te mostrar o porquê de algumas coisas. Então, calma, não se desespere se você estiver passando por uma situação difícil, porque Deus sabe o porquê de tudo, sabe? Alguns relacionamentos na minha vida deram errado, e hoje em dia eu agradeço a Deus por ter dado errado, porque se algumas coisas na minha vida, gente, tivessem dado certo, eu não estaria onde eu estou hoje, na questão de maturidade, na questão de sabedoria, sabe? Hoje em dia eu percebo que eu sou muito mais sábia, muito mais assim, inteligente, porque Deus capacita, né, gente? Só por Deus mesmo, porque se fosse por mim, eu não teria a sabedoria que eu tenho, mas eu aprendi muita coisa com a vida, sabe? Por quê? Porque Deus me permitiu aprender, sabe? Deus tocou no meu coração, me deu discernimento a respeito de muita coisa para aprender. E uma coisa que eu digo pra vocês, tá? Perfeito eu não sou, tô longe de ser, né? Porque o único perfeito que pisou nessa terra é Deus. Porém, eu posso dizer a vocês que eu evolui muito como pessoa. Eu cresci muito. Porque Deus é aquele que, quando você busca a presença dele, ele vai te dando cada vez mais, entendeu? Então, se você busca a presença dele, pede por sabedoria, ele se agrada ainda da sabedoria. Entendeu? Você vê pelo exemplo de Salomão. Salomão podia ter pedido riquezas a Deus, né? Mas ele pediu sabedoria. E porque Salomão pediu sabedoria, Deus deu riquezas para ele. Então, assim, as riquezas foram a consequência do conhecimento de Salomão. Foram a consequência da sabedoria, entendeu? Deus se agradou tanto, tanto, que Salomão não pediu por riquezas e Deus deu riquezas. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Se você está passando por alguma luta, pede sabedoria a Deus. Pede conhecimento para você conseguir resolver, sabe? E se o problema for financeiro e você pedir a Deus sabedoria, Deus se agrada e vai te dar também riquezas, porque através do conhecimento você vai conseguir prosperar na sua vida, entende? Então, uma coisa eu digo a vocês, tá? Acreditem sempre em Deus, confiem no Senhor, que as coisas vão se ajeitar e as coisas vão começar a dar certo, tá? Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente tem um problema chamado incredulidade, né? E a Bíblia deixa claro, né, gente? É impossível agradar a Deus sem fé. Então, se você quer agradar a Deus, se você quer ver as coisas se cumprindo na sua vida, você precisa ter fé, entendeu? Então, tenha fé sempre, acredite no Senhor, acredite que Ele está guardando você, cuidando você, protegendo você, a sua família, os seus, entendeu? Esteja sempre em oração, porque eu sei que com agora a rede social, né, tem tirado muito essa questão do nosso tempo de qualidade com Deus. Então, muitas vezes a gente não vê algumas coisas acontecendo na nossa vida porque a gente não tem orado como deveria, não tem tido tempo de qualidade com Deus como deveria, né? Então, isso é um grande erro nosso, sabe? Deixar de lado, muitas vezes, o nosso tempo com Deus. Porque a gente só consegue crescer espiritualmente tendo tempo com Deus, né, gente? Oração, jejum, leitura bíblica, pregação, entendeu? Você colocar louvor dentro da sua casa é muito importante, porque você atrai a presença espiritual para a sua casa também através do louvor. O louvor ele é muito, muito importante, né? Pedro e Silas, né, na prisão, cantavam, né, e oravam e as cadeias foram quebradas, né, justamente para vocês verem aí o poder que tem a questão da oração. Então, a oração faz quebrar cadeias, né, tanto física quanto espirituais também. Então, gente, tudo tem um propósito, entendeu? Sempre que você estiver triste, se questionando por que de algumas coisas, lembra disso. Lembra que lá na frente vai fazer sentido. O que não faz sentido hoje, lá na frente vai fazer sentido. Se uma pessoa saiu da sua vida, deixe que essa pessoa saia da sua vida. Não fica segurando ninguém, não fica pressionando ninguém a permanecer na sua vida. Por quê? Porque Deus permite que algumas coisas vá,
para que ele traga coisas melhores. Então, hoje em dia eu tenho essa consciência. Se fosse antigamente, eu ia querer segurar a pessoa, entendeu? Fazer a pessoa a todo custo ficar, tentar provar o meu valor para essa pessoa. Não fica na minha vida. Eu sou uma pessoa valiosa, eu sou isso, sou aquilo, entendeu? Eu ia tentar me provar para a pessoa. Hoje em dia eu vejo que isso é perca de tempo, sabe, gente? Existem ciclos que precisam se encerrar. E quando um ciclo se encerra, a gente precisa simplesmente deixar ir. Então, hoje em dia, eu não fico tentando provar meu valor para as pessoas, tentando prender ninguém, entendeu? Se uma pessoa quiser estar na minha vida, tudo bem, eu fico feliz, entendeu? Mas se ela quiser ir embora, eu vou entender, não, o ciclo se encerrou, é permissão de Deus, né? E não tem nada pior do que você obrigar uma pessoa a ficar na sua vida, né? Eu já vi casos de mulher que termina relacionamento e fica correndo atrás do ex. Gente, é muito feio, sabe? E é uma questão de amor próprio também. Não fique correndo atrás das pessoas. Deixe que as pessoas se vão. Deixe que as pessoas vá viver a sua própria vida, sabe? Se aquela pessoa se foi, é porque ela não quer estar do seu lado. E é muito complicado você tentar segurar uma pessoa que não quer estar do seu lado, sabe? Fica um relacionamento arrastado, tipo um relacionamento sem amor. Tem pessoas que estão com outras, né, por causa de filho, por conta disso, por conta daquilo, e não é por amor. Já viu como é esse tipo de relacionamento? É um relacionamento arrastado, sabe? Não tem carinho, não tem parceria, não tem compreensão, não tem nada, sabe? Tá ali só de fachada não para manter para a sociedade, a gente tem que se abraçar, tem que mostrar que a gente tá feliz, tá? Mas você tá vivendo uma mentira, sabe? E é muito ruim você tá vivendo uma mentira. Então, ou se você tá num relacionamento ruim, ou você termina esse relacionamento, ou você reconstrói esse relacionamento buscando a Deus. Mas, tipo assim, se o relacionamento estiver insustentável, entendeu? Com muita traição, muita agressão física, assim, tiver insustentável, até pros seus filhos, se você tiver filhos, deixa a pessoa ir, sabe? Porque os seus filhos não merecem crescer num ambiente tóxico, num ambiente abusivo, sabe? Num ambiente onde só tem briga, onde só tem conflito. Não. Os seus filhos merecem paz. E muitas vezes os filhos pagam o preço pelos pais imaturos, pelos pais, né, que não sabem pedir a Deus, resolver seus próprios problemas. Porque os filhos estão ali, né? São frutos do relacionamento do casal. Até fazer 18 anos, tá vivendo ali, né? Sobre os pais, até ter o seu emprego, ter sua renda. E aí fica vendo todo tipo de situação complicada, sabe? Que vai gerar trauma, vai gerar problema. Então, uma coisa que eu entendi na minha vida é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe a resposta de todas as coisas. Se eu tô vivendo uma situação, ele sabe. E eu não preciso da resposta. Antes eu ficava tipo, ai, mas por quê? Por quê? Porque hoje em dia eu já não quero mais saber o porquê de algumas coisas, sabe? Porque eu sei que por mais que eu pergunte a Deus, tem coisas que eu só vou saber lá na frente, entendeu? Então, pra quê que eu vou, tipo, ficar chateada com algumas coisas, sendo que tem um motivo para aquilo acontecer. Muitas vezes eu não vou entender naquela hora, então eu não vou querer quebrar minha cabeça pra tentar entender o que não dá pra entender no momento. E é isso, sabe, gente? Sabe? A gente tem que realmente confiar mais no Senhor, entender que tudo tem um propósito, Deus. Se for da vontade de Deus que você se case, você vai se casar. Se for da vontade de Deus que você fique solteiro, você vai ficar solteiro, sabe? Eu mesmo ficava naquele desespero pra querer casar e tudo mais, e hoje em dia eu entrego pra Deus todo tipo de situação. Por quê? Porque eu sei que tudo é permissão dele, é da vontade dele, entendeu? A mesma coisa você, às vezes você tá num relacionamento por anos, a pessoa não quer casar com você nem nada do tipo, e você tá decepcionado e tudo mais, mas se você conhecesse uma pessoa que tivesse determinada a te amar, você casaria em poucos meses, entendeu? Então, muitas vezes o problema não tá em você, o problema tá na pessoa com quem você está, entende? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês, né? Porque eu acredito que confiar em Deus, né, depositar fardos e tudo mais no Senhor, tira de fato um peso das nossas costas. Muitas vezes a gente tá com peso nas nossas costas porque a gente não deposita ao Senhor, não leva a Deus em oração as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, como a Bíblia ordena, entendeu? A Bíblia diz: leve ao Senhor as suas ansiedades, o seu fardo e tudo mais, que Ele vai deixar mais leve, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, entendeu? Deus diz por quê? Jesus diz isso porque a gente precisa depositar tudo no Senhor. A gente precisa conversar com o Senhor diariamente, entendeu? Porque o relacionamento com Deus precisa ter constância. Precisa ser algo diário, né? E muitas das vezes a gente não faz isso, né? Muitas das vezes a gente deixa para orar só no culto. Ou de vez em quando lembra, não, a gente precisa ter um compromisso diário. Do mesmo jeito que a gente se alimenta fisicamente todos os dias, a gente precisa se alimentar espiritualmente também todos os dias. E às vezes a gente comete esse erro, né? Às vezes a gente começa empolgada ali na vida devocional, na oração e tudo mais, aí com o passar do tempo vai se esfriando. E isso é uma coisa assim que não pode acontecer, né? A gente tem que sempre manter viva ali a questão espiritual, para que a gente inclusive tenha força para lidar com o dia a dia. E como a Bíblia diz, com o dia mau, né?
Porque o dia mal, uma hora chega, e a gente precisa ter força, vigor para poder lidar com o dia mal. Então, gente, se vocês gostaram de todas as reflexões, eu nem sei como eu vou colocar o título desse vídeo, porque assim, eu falei sobre tantas coisas, mas assim, né, eu acredito que eu falei aqui o que precisava ser falado. Um grande beijo.